Estamos falando sobre psicologia e o papel do psicólogo na sociedade. Nosso convidado é Luiz Tadeu Pessuto e a gente estava discutindo antes do intervalo a questão das denúncias. Quais são os motivos que um psicólogo pode ser denunciado ao CRP? Bom, Luiz, a gente estava falando da questão da mídia, né? De como o psicólogo deve atuar, de quais são as normas que eles têm que seguir. Eu queria saber um pouquinho da questão social, né? Muitas vezes o psicólogo está numa rodinha, de repente, ou uma palestra, falando a respeito do trabalho dele e dando alguns exemplos de como as coisas podem acontecer dentro da clínica. De que modo o psicólogo pode estar infringindo alguma norma do conselho, né? O que pode interferir aí na questão ética? Gisele, nós temos aqui na subsede São José do Rio Preto e em São Paulo, que é a sede, o que a gente chama de serviço de orientação. Então, o que eu acho muito importante que qualquer usuário ou qualquer profissional que perceba uma situação estranha, que possa ligar no conselho para buscar uma orientação, tá? A pessoa pode fazer isso por telefone, pode fazer isso pessoalmente, nós reservamos um horário para isso e a pessoa pode ir lá buscar uma orientação e a gente, como conselheiro, né, ou como gestor da subsede, podemos orientar a pessoa se ela deve ou não fazer uma denúncia. Né? Agora, você estava falando da questão social. É esperado que um profissional que esteja numa questão social, numa festa ou num bar, que não vá ficar levando questões de natureza profissional para ser discutido numa mesa de bar. Isso fatalmente é uma infração ética, né? Porque o que nós estávamos falando, é importante que haja um sigilo profissional preservado, tá? E se a pessoa ela se sinta lesada, ela pode formular uma denúncia, tá? Essa formulação é feita para a presidente do Conselho de Psicologia. Essa denúncia ela vai ser formalizada como um processo primeiro disciplinar, vai passar todo por um trâmite, né, até ser transformado ou não numa denúncia ética. Então aí, por exemplo, alguém que faça uma denúncia de um determinado profissional, o conselho solicita que esse profissional tenha contato com essa denúncia, faça uma defesa prévia, tá, da denúncia e vão ser avaliados, né, através dos conselheiros se essa denúncia vai ser transformada num processo ético ou não. Então existe todo um trâmite para isso. Mas o próprio psicólogo ele pode buscar essa orientação dentro do conselho. E qualquer usuário também, isso que é importante, tá? Qualquer usuário ou qualquer profissional, ele pode buscar esse serviço de orientação nosso. Tá? Aliás, o psicólogo ele tem como questão ética também, se ele presenciar uma situação de falta de ética, denunciar, né? Sim, sim, é muito comum isso ocorrer. Né? Os colegas também formular uma denúncia de alguma situação que ele perceba, né, que há uma infração ética. Talvez para o psicólogo é mais fácil de detectar isso do que para um usuário, tá? Porque o usuário fica muito em dúvida, ele fica com medo de achar que ele pode ser retalhado, né? Mas é importante ter esse esclarecimento. É isso que ajuda a gente a dar uma qualidade para a psicologia. É a gente poder ter seriedade, ter compromisso com a verdade. Você disse a respeito de retaliação. Como é que as pessoas lá de casa podem fazer essa denúncia? Elas têm, por exemplo, elas vão aparecer? Vai ter que ser uma denúncia identificada? Elas vão ter que aparecer em algum momento desse processo? Gisele, isso pode ser feito desta forma: a pessoa formula a denúncia com todos
por exemplo, se tiver um boletim de ocorrência, ela coloca, tá? Agora, tem pessoas que não querem fazer, então faz uma denúncia anônima. Então, por exemplo, a pessoa faz uma denúncia anônima, o que que acontece? Ela não vai poder seguir essa denúncia. Aí nós vamos, enquanto conselho, que é o que a gente chama de denúncia ex officio, fazer a fiscalização necessária. Tá? Então ela pode vir e querer perguntar, mas como é que está aquela denúncia que eu fiz? Bom, a senhora fez a denúncia, não quis se identificar, então isso já é responsabilidade do conselho. E aí, tá? assim, qual é o lugar que elas devem procurar para fazer essa denúncia? Qualquer subsede do estado de São Paulo e a sede. A pessoa pode mandar diretamente para a sede a denúncia, não precisa nem passar para a subsede, tá? Ou manda para subsede, nós protocolamos isso e encaminhamos para a sede. Tá? Rio Preto vai começar a fazer, porque hoje em dia todos os julgamentos éticos são feitos em São Paulo, né? E a gente ouve os profissionais em São Paulo também. A psicologia está já há alguns anos fazendo o que a gente chama de processo de interiorização, para ajudar os profissionais e os usuários. Então nós vamos começar em São José do Rio Preto a fazer as oitivas, né, para ouvir as pessoas que foram denunciadas e os denunciantes. Tá? Ok. Bom, nós vamos às ruas ver o que as pessoas acham que o psicólogo pode fazer por elas. Hoje em dia, realmente, o psicólogo faz muita falta devido ao estresse, à situação econômica que nós passamos, o sistema nervoso, trânsito, enfim, e um psicólogo vem ajudar muito a gente. Eu acho que ele pode ajudar muito, né, quando a gente está assim, com algum problema, né, ou algum problema pessoal, ou alguma outra coisa, assim, que está prejudicando a gente até no trabalho, né? Eu acho isso. Bom, eu tenho uma filha de 5 anos, inclusive ela mora até fora, né? Ela mora na cidade de Andeara e às vezes a gente fala infelizmente ou felizmente, ela está tendo que passar por um processo de tratamento com uma psicóloga. E pela conversa que eu tive com essa psicóloga, eu fiquei encantado porque é uma coisa totalmente oposta daquilo que a gente pensa, né? Daquilo que a gente fala, às vezes, durante o decorrer da vida da gente. E eu acho um trabalho fantástico que é feito. Às vezes eu fico me procurando como que é feito o estudo, como que eles estudam, né? Depois que eu fiz essas 2 entrevistas com ela, inclusive até o resultado do tratamento que a minha filha está fazendo. Eu acho um negócio fantástico. Luiz, o que você achou da opinião das pessoas? Olha, Gisele, eu acho que à primeira vista, as pessoas têm uma reação, né, de rejeição com a psicologia. E o exemplo mais interessante é esta pessoa, em que ela fala que a partir de uma experiência real, ela pôde reconhecer que o trabalho da psicologia e de um psicólogo pôde ajudar a filha dela. Então, aí tem uma questão que eu acho que é uma questão de crença. As pessoas, quando elas não têm essa experiência real de usufruir do trabalho, elas criam crenças em cima do que é um trabalho de um psicólogo. Porque lembra que eu estava falando no começo que há uma ideia de que quem precisa de psicólogo é louco. Então, isso é uma situação que há 20, 30 anos atrás era pior. Hoje eu acho que com a divulgação, com o próprio trabalho dos psicólogos, isso vem se amenizando. Mas eu acho que tem uma luta ainda muito grande que precisa de ser feita pelos profissionais de manter a seriedade do trabalho, de continuar mostrando para as pessoas como que é um trabalho sério, como é que um psicólogo pode ajudá-las.
Até assim, lembrando um pouquinho do que esse pai falou, né? Acho que a gente tem essa questão assim do infelizmente ou felizmente, justamente pela questão da experiência, né? Exato. Por ter podido vivenciar essa situação, poder passar por esse momento, porque a maioria que a gente conversou e que não quis gravar, muitas vezes falava assim, eu não sei qual é o papel, né? Eu não conheço, eu não tenho essa experiência, eu não preciso, eu nunca tive próximo de ninguém que precisasse, então não entende o modo como o psicólogo pode atuar e qual é o papel dele, né? Acho que esse pai deixou a gente até emocionado na rua de ver que tem profissional fazendo um trabalho muito bacana e que pode ser reconhecido diante das câmeras, né? Brinquei com o pessoal que isso era uma declaração de amor para o psicólogo, de que ele estava fazendo um trabalho que estava podendo auxiliar. Sim, eu acho que é isso. E eu acho que é só a experiência real que pode dar lastro para a pessoa saber o que é um trabalho de um psicólogo. Acho que isso em termos de tudo, né? A gente às vezes precisa experimentar aquela situação e poder aprender a lidar com ela ali naquele momento. Sim, eu acho que é isso mesmo, Gisele. Bom, e eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo também é um trabalho muito esclarecedor no sentido de ajudar a população e os usuários a saber o que é o psicólogo dentro da sociedade. A gente espera poder contribuir com isso durante o programa e é essa a intenção, né? Buscar esse conhecimento e poder trazer para o pessoal de casa para que eles possam a cada dia buscar esse conhecimento, buscar essa informação. Sim. Né? O que a gente puder contribuir. Luiz, queria agradecer a sua presença, muito obrigada. Eu que queria agradecer ao CRP, a oportunidade, né? Por deixar com que você participasse com a gente desse desafio. Tá ok, Gisele. Eu que quero agradecer a oportunidade de também mostrar um pouco de que é o Conselho de Psicologia e a função dele dentro da sociedade. Tá? Obrigada. Nada. Bom, eu queria muito agradecer as pessoas que estiveram presentes com a gente durante toda a organização desse programa. A gente sabe qual foi o empenho de cada um. Nós temos os câmeras, nós temos as pessoas que estão fora do cenário, mas que tiveram uma participação muito importante. Obrigada a Carmo Móveis por patrocinar o nosso cenário e estar presente com a gente na programação do Canal 30. Obrigada a você aí de casa por participar com a gente. Para dar sua opinião e sugestões, nosso e-mail é pontodevista@rptv.tv.br. Aguardo você na próxima semana. Até lá!